Boa noite, irmãos. Amém. Deus abençoe. Os irmãos da internet também. Vamos iniciar o nosso culto com o Salmo 133, a excelência do amor fraternal. Vamos lá. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Senhor, nosso bendito Pai, nos colocamos diante da Tua presença e desde já, Senhor, com a nossa cabeça para baixo, pedimos o perdão, aleluia, dos nossos pecados, glória das a Deus, nossas falhas, fraquezas. E pedimos, ó Pai, um culto abençoado, onde o Senhor possa, além de nos perdoar, que o Senhor possa nos abençoar, ó Pai, nos dando força, nos dando sabedoria, nos enchendo com o Teu Espírito Santo, sim, sim, segundo a Tua vontade. Glória a Deus. E aqueles irmãos que não puderam estar aqui, que estão assistindo este culto, possam ser abençoados, ó Pai, conforme a Tua vontade. Te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu Pai. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com o hino 8, a excelência do amor. Qual adorno desta vida é o amor, a alegria é concedida pelo amor, é benigno e paciente, não se torna maldizente, não se torna maldizente. Este meio amor, com suspeita não se alcança. Vero amor, onde houver desconfiança. Ai do amor, pois mostremos lealdade, muitas vezes falsidade, muitas vezes falsidade. Por chamado amor, não te irrites, mas tolera. Com amor, tudo sofre, tudo espera.
louvar o Senhor com o hino 35. Volta, Jesus, para o teu povo. Amém. Vamos lá. Volta, Senhor, pro teu povo e venha buscar a tua igreja. Leva para um lugar novo, porque o teu povo é o que mais deseja. Pois neste mundo de dor, nós não queremos aqui viver. A grande falta de amor faz desfalecer. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Se o Senhor demorar, a fé de muitos pode sucumbir. Venha, Senhor, nos buscar para nos ajudar a entrar no porvir. Pois este clima tão tenso que o teu povo vive hoje é mortal. A tua volta agora é o essencial. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Aleluia. Glória a Deus. Sei que quando tu voltares, a vida será muito diferente. E as trevas dissipares e tu dominares poderosamente. E no teu reino de glória, com grande vitória, tu dominarás. E terminará a história e o fim será paz. Volta, Jesus, volta, Jesus, volta, volta, Jesus, volta, Jesus, volta. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 230 e adorar o Senhor com as ofertas. 230. Esse aqui fica bom. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais de sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
aleluia, vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar. Todos grandes e pequenos o juiz há de encarar. E os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Vencido tem Jesus. Amém. Vamos ficar de pé para fazer oração para os pedidos. Ora para a irmã Cidinha Tosi, irmão Paulo, irmão Osmar, Mariana. Aqui. Irmã Cidinha, Osmar, Mariana. Deus abençoe, irmãos. Amém. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Sim, Pai Santo. em nome do Senhor Jesus Cristo, Glória a Deus. esses nomes que foram mencionados aqui carecem de oração, precisa da tua ajuda, e ao que rodamos por cada um desses irmãos amados, ó Pai. Que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa abençoá-los segundo a tua vontade. Não somente eles, ó Pai, mas todas aquelas pessoas que estão no nosso coração. Que o Senhor possa ter misericórdia da nossa família. Sim, meu Pai. Muitas das vezes encontra distante, Pai, É da tua verdade. graça. E te pedimos que o Senhor nos dê força também, ó Pai, para nos mantermos, para ficarmos firmes diante da tua vontade. Que seja feita a tua vontade em tudo aquilo que o Senhor deseja, ó Pai. E é o que te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode continuar de pé. Cantar somente, que as ofertas foram. Vamos lá. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Somente
tudo é possível. Somente crer. Querido Pai Celestial, no nome santo, precioso do Senhor Jesus, nós te exaltamos por este momento, poder estar em sua presença, segundo a sua graça, que nos foi oferecida através do sangue do Cordeiro, para perdoar o nosso pecado, tirar a mancha, lavar o nosso coração e assim possibilitar de nos entrarmos à sua presença. Glória a Deus. Aceita a nossa adoração, Pai, o nosso coração. Renova o nosso espírito. Encha com a tua presença, vivifica com o teu poder. Aleluia. Fale conosco, dá-nos sabedoria, entendimento, revelação, para que assim possamos estar posicionados com a sua palavra, na sua presença. Muito obrigado, Pai. Abençoe cada irmão, cada irmã aqui presente. Aqueles que agora, reunidos no Espírito do Senhor por meio da internet, receba então cada um de nós, Pai. Santifique o nosso coração. Fale aos nossos ouvidos. Glória a Deus. Tu sabes o quanto eu preciso de Ti, Senhor. Não há possibilidade humana em expor a sua palavra. Então eu peço que o Senhor venha tomar conta de todo o meu ser, minha mente, meus lábios, coração. Fale com teu povo por meio da tua palavra. Nós te pedimos estas bênçãos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Nossos irmãos através da internet, Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. A nossa leitura será Apocalipse capítulo 5. E depois passaremos a Apocalipse capítulo 8. A nossa saudação aos amados que estão conectados conosco, né? Tabernáculo, né? Pastor Cícero, os irmãos, ali na cidade de São Pedro. Grande abraço, meu precioso irmão, Pastor Cícero, né? De Oliveira, e todos os amados irmãos. Irmã Suzana Silva Santos, Deus abençoe. Pastor Paulo Sérgio, Deus abençoe. Irmã Gorete Cruz, Deus abençoe. Também irmã Marli Teles, Deus abençoe. No nome do Senhor Jesus. Né? E mais os irmãos que estão aí conectados, está no anonimato, né? Deus abençoe. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 5, versículos 1 até o 7. E vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Aleluia. Apocalipse 8 agora, segunda leitura, o versículo 1, creio que até o 5º, até o 6º. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu de fogo do altar, e lançou sobre a terra, e houve trovões, e houve depois vozes, me perdoe. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Aleluia. Deus abençoe. Pode sentar. Vamos pensar nesta noite, deixar como título: as 7 trombetas significam as 7 eras. Aleluia. Só Deus pode nos ajudar, né? Então temos ousadia em dizer, como disse o apóstolo Paulo, ter ousadia em dizer: Deus é o nosso ajudador. Você pode falar? Deus é o nosso ajudador. Deus é o nosso ajudador. Amém. Então não há homem que possa trazer interpretações, pôr as suas próprias opiniões sobre a palavra de Deus. Deus até permite isto acontecer, mas precisamos saber que quando isso acontece, então não é a unção divina. É a unção humana, é o intelecto, né? É a sensação carnal. Então, somente com o Espírito do Senhor nós podemos compreender toda a palavra. Assim o disse, né, o Senhor Jesus. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade.
Então, estar olhando dentro de Apocalipse 5, um livro fechado com 7 selos, um livro que ninguém pode olhar, não podia olhar e não podia ler. Então, João, tendo as visões, o seu choro, sua vontade de chorar por não haver ninguém digno, mas também sempre há um consolo. Então, alguém para consolar João, dizendo: não chores, porque alguém desceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Olha ele ali, João, ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, ele venceu. Ele é digno de abrir o livro, ele o fará. Então João ficou consolado, com isso. E quando João virou para olhar aquele leão, então ele viu o cordeiro. E o cordeiro tinha 7 olhos e 7 pontas. Então vamos guardando, estes 7. Um livro selado, então, com 7 selos. Um cordeiro com 7 olhos, com 7 pontas. E quando chegamos em Apocalipse, capítulo 8, nós ouvimos de um silêncio no céu por meia hora, quase meia hora. E depois, então, deste silêncio, havia 7 anjos diante do altar. E no versículo 6, então, estes 7 anjos prontos para tocar 7 trombetas. Eles tinham 7 trombetas. Então, mediante um livro com 7 selos, vendo um cordeiro com 7 olhos, com 7 pontas, mas vendo também o silêncio do céu e depois 7 trombetas. Então, precisamos guardar com simplicidade, Porque as acusações contra a palavra de Deus vai se multiplicando. Então, o amor à verdade, o amor a Deus vai se esfriando de tal maneira, e os homens vão amontoando para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, isso quer dizer conforme os seus desejos. Então, cada um que quer o pastor do jeito que ele deseja, que ele vai viver tranquilo, então ele terá quem lhe ensina para viver dentro disto, para facilitar, trazer interpretações, trazer uma alusão de vida espiritual. Então, isso tem sido em abundância na decorrente hora que estamos vivendo, e vai aumentando cada dia. Então, você achar quem hoje está acusando, o profeta de Deus, dizendo que ele mentiu, que não há 7 eras da igreja, que não está escrito em Apocalipse. Eu digo isso, meus irmãos, não é para estar em confusão com ninguém, nem contender. Cada um tem o sempre falar, tem o direito de pregar a sua convicção, mas estas coisas precisamos usar para que a igreja esteja em alerta e não seja confundida. Quando ouvir a voz de Deus, então não haverá confusão se você o crer na palavra de Deus. Então, tomando escrituristicamente, 7 igrejas da Ásia, onde foi mostrado para João, escreve 7 cartas e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, que eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então,
depois disto, né, vem também uma saudação àquelas igrejas, que João saúda, né, paz seja convosco da parte daquele que era, que é e que há de vir. Quem é este? O Senhor Jesus Cristo. Fica só nisto? Não, há um complemento, né? E dos 7 anjos que estão diante do altar do Senhor. Então, receber Deus em sua plenitude, em sua palavra, então voltar no que disse o Senhor Jesus, receber um enviado de Deus, um apóstolo na qualidade de apóstolo, apóstolo quer dizer enviado, receber um profeta na qualidade de profeta. Então hoje nós já não temos mais profetas com vindicações e visão espiritual para nos apoiarmos e dizer que ele foi enviado de Deus, pois o que Deus prometeu através da sua palavra, ele já o enviou. Mas então receber dons proféticos, profecias ou um pregador que prega a palavra de Deus, então ele está pregando profecias, então ele está sendo um profeta. Então que Deus nos dê homens verdadeiros, sinceros, ungidos com o Espírito Santo dentro da palavra, verdadeiros profetas, para que dentro desta hora toda a maldade de Satanás seja desfeita. Que maldade? Aquilo que Satanás vai envolvendo as pessoas, vai ofuscando a luz, vai cegando, e assim então tirando as pessoas da presença de Deus. Mas então olhar para os enviados, poder recebê-los. Então nós vamos ter em Apocalipse 2 e 3, a manifestação daquelas 7 igrejas ali nominadas, Éfeso, Esmirna, até chegar Laodiceia. Dentro de Apocalipse 1, né, ainda temos então esses 7 anjos que estão diante do Cordeiro, diante do trono, que também é apresentado como 7 estrelas na mão do Senhor Jesus, na mão, no poderio, no governo, no domínio. Precisamos entender isto. Então, estes anjos 7 estrelas, falando às 7 igrejas, pois cada igreja ali, mostrada em Apocalipse 1 e 2, então, literalmente, fisicamente, lá na Ásia Menor, onde as suas características vieram corresponder a cada tempo, espaço de tempo. Então, tempo, o profeta de Deus chamou de era. Era quer dizer tempo. Então, sendo aquelas 7 igrejas localizadas ali, se Deus tivesse falado somente aquelas igrejas ali fisicamente, então a obra de redenção teria terminado ali. Mas então estar olhando que cada uma daquelas igrejas tinha suas características, e cada característica veio sendo manifestada ao longo destes 2000 anos, desde então que Deus enviou Paulo a trabalhar com gentios, sendo o primeiro anjo enviado da presença do Senhor diante do trono de Deus, diante do Cordeiro. Ali estava o Cordeiro, os anciãos. Então, ver estes homens sendo enviados. A palavra anjo quer dizer mensageiro. Talvez há muitos aí que vai transferir isto por um outro lado, né? Vai dizer ali são anjos celestiais. Não, não são os anjos celestiais. Ainda que
encontramos anjos celestiais que também foram mensageiros. No caso, nós temos o anjo Gabriel. Ele falou com Daniel: sou enviado da presença do Senhor. Não foi a mesma coisa com Maria e com José? Então, anjo, um mensageiro, olhando para dentro do trabalho de Deus, dentro das eras, dentro deste tempo de oportunidade aos gentios, então onde temos anjos. Então o sétimo anjo mostrou, ensinou em seus ensinamentos que Malaquias capítulo 4, onde encontramos um anjo. Eis que envio o meu anjo diante de mim, que preparará o meu caminho, diz o Senhor. Então, todos os leitores da Bíblia, todos os ensinadores, sabem que aquele anjo diante do Senhor era João Batista. Anjo, mensageiro, um profeta, um enviado da presença do Senhor, e na presença do Senhor para preparar o caminho do Senhor. Então, anjo, mensageiro, isto para nós acompanharmos, né, a inspiração bíblica de quando entra então 7 anjos, 7 mensageiros, 7 espíritos diante do trono de Deus, e assim então podermos prosseguir lendo, vendo a manifestação desta palavra de Deus. Aleluia. Você quer ajuda, mas me atrapalha muito, né? Não está legal. Aleluia. Zé Luiz, você não conseguiria trocar esse chifre aqui pelo seu aí, não? Acho que daria melhor para eu ler o Juninho, né? Quem tem mais habilidade aí, tira aí o cartão de memória. Amor, chavinha está lá de frente ao meu computador, pendurada lá. Vai lá, Beleza, Luiz. Então, olhar dentro desses acontecimentos, desse tempo, e poder compreender, então, eras, tempos que Deus vem trabalhando. Então, um plano de redenção dentro dos 7 selos, das 7 trombetas, 7 espíritos, né? Então, nós olhamos que são 7 igrejas, são 7 estrelas, né? 7 igrejas, 7 castiçais, está falando da igreja, castiçal está falando da igreja, enquanto também está falando da vida destes mensageiros, então falando de 7 trombetas, de 7 lâmpadas, né, que ardiam diante do altar, 7 trombetas, 7 trovões. Então, tudo isto nós temos diante da manifestação desta graça de Deus para com os gentios. Então, ter a compreensão deste plano de redenção que começa no Cordeiro. Cristo, a vida, o poder de Deus, a restauração ou regeneração dos filhos de Deus, que é o sacrifício, que é a oferta, o sangue derramado pela vida do Cordeiro, para assim então santificar a igreja, redimindo-a, e olhar então através deste livro da redenção, o livro selado então com 7 selos, selado então só o Cordeiro é o que podia abrir este livro,
desatar os seus selos e então olhar ao longo das eras estes acontecimentos. O que é as eras? É o tempo de oportunidade que Deus está dando aos gentios. Então, formando 7 eras, 7 tempos, 7 estágios desta graça divina, deste poder de Deus, com gentios. Então, poder ver Deus trabalhando, manifestando, chamando, formando uma igreja. Então, dentro de Apocalipse, esses escritos, quando nós encontramos as 7 eras da igreja, então nós vamos encontrar, né, dentro destas 7 igrejas, ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz o Espírito, né? Quem tem ouvidos, ouça. Então ele está falando às igrejas. Por que igrejas? Tanto é no plural, porque está falando a falsa e a verdadeira. E assim, então, Deus vem para manifestar através do seu plano de redenção. Acho que pode deixar, Zé Luiz, não vai ficar complicado, né? Eu estou perdendo a atenção com vocês. Vamos deixar quietinho. Então, olhar para dentro disso. Dentro deste plano de redenção, livro de redenção. Então, ver que Paulo expressou que nós estávamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Então, olhar Cristo e suas manifestações, o seu poder, a sua graça. Ver o que é produzido dentro desta era da graça. Oh, se os homens pudessem parar e ouvir, analisar a simplicidade, a grandeza de Deus, para manifestar, então, dentro disto, e assim nós podermos associar a palavra de Deus com a palavra de Deus dentro do que nos foi ensinado através da promessa de Deus de Apocalipse 10:7. Mas não estar ancorado no homem, mas reconhecendo-o como profeta, porque receberemos honra em honrar os profetas de Deus. Você recebe honra em receber os enviados do Senhor. Então o Senhor Jesus disse: eis que eu vos envio a apóstolos, profetas, escribas, e a uns açoitareis e a outros matareis. Então você vê homens matando os enviados de Deus, negando o que Deus fez através deles, muitas vezes até dizendo: foi um homem de Deus, mas ele não é um profeta de Deus, então fazendo um julgamento. Nada, hein? Obrigado, Deus abençoe. Agora, deixa comigo. Então, olhar dentro de tudo isto, ver esta graça de Deus para com o nosso coração, receber os enviados, e continuar crendo no plano de redenção, no plano da graça, da bondade do Senhor. Aleluia. Então, desejo ler aqui para os irmãos o que o 7º anjo ensinou em uma de suas pregações, ainda que tenha se tornado desprezado pelos alguns pregadores, ou muitos, né? Que então tenha repudiado a sua crença ao que Deus prometeu, chamando aquilo de falso, que automaticamente, então, eles estão chamando Deus de falso.
não percebem isso, acham que estão cheios do Espírito Santo e não percebem que é um espírito rebelde, estando na presença de Deus, glorificando a Deus, ao seu entendimento e não com a revelação divina. Nesta condição estava Abel e Caim. Abel, por divina revelação, oferecendo a Deus um sacrifício perfeito, enquanto que Caim, pelo seu intelecto, também fazendo uma adoração a Deus. Então, saber que o culto de Caim foi rejeitado, mas o culto aceito é aquele com a revelação de Deus. Então, disse o profeta, revelação é fé. Fé é revelação. Então, ouvir a palavra e crer. Quando você crê, então lhe é revelado. Quando lhe é revelado, você tem clareza, entendimento. Então, você adora a Deus com entendimento. Né? Que assim, então, Deus nos ajude a crer nas promessas de Deus. Claro, tomar cuidado para não trazer uma adoração aos 7 anjos, como a igreja romana traz uma adoração aos apóstolos, aos homens de Deus, né? Precisa tomar-se todo o cuidado. Agora também intitular que estamos adorando o profeta por mencionar o seu nome, mencionar as literaturas de onde obtemos as pregações, isso não é errado. Então nós teríamos que deixar de falar de Abraão, deixar de falar de Paulo, né? Paulo escreveu isso, então nós estamos adorando Paulo, nós estamos citando a fonte que Deus escreveu, né? Quando falamos de Isaías, de Jeremias, ou de outros profetas, então é ter a inteligência, adorar a Deus com a inteligência, com o raciocínio lógico, né? Para que assim, então, Satanás não venha nos apanhar de todas as maneiras. Satanás, ele está inibindo, tentando inibir de todas as maneiras, para que haja uma queda, para que deixe de ser anunciado. E eu digo para os irmãos, eu quase fui apanhado nisso. Quase. Mas a graça de Deus ainda é prevalecente. Então devemos continuar do jeito que Deus nos ordena, né? Com todo cuidado. Aleluia. Então aqui a mensagem Apocalipse, capítulo 5, pregada pelo profeta de Deus no ano de 61, no parágrafo 199, o profeta disse: e nestes últimos dias está revelando isso através de sua presença entre o povo. Que é a presença de Deus, o Espírito Santo, entre o povo e no povo. Isso foi tão enfático que foi Deus em Cristo e agora Cristo na igreja. Não é Deus em William Branham e depois Deus na igreja. Não, primeiro é Deus em Cristo, depois Cristo na igreja. Depois que Deus esteve em Cristo, Deus esteve em Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Branham. O próprio Deus esteve nestes homens e, consequentemente, em cada era, cada um que foi ao tempo de um destes 7 homens que ouviram a mensagem de Deus por meio destes 7 espíritos, que são 7 homens de Deus. Então aqueles homens receberam também a presença de Deus pelo Evangelho pregado em seu dia. Então, nestes últimos dias, ele está revelando isso através da sua própria presença entre o seu povo. Ele apanha alguém que ele pode tirar o mundo dele e as coisas deles.
e o igrejismo fora deles, para que então ele possa falar através deles e revelar e abrir estes selos. Aleluia! Ele mesmo para a igreja. Não o ama? Que coisa maravilhosa, não é? Então mesmo Deus tomando homens, tirando o igrejismo deles, tirando o mundo, e nós como filhos de Deus, Deus atua da mesma maneira. Precisamos perder o igrejismo. Que é igrejismo? Eu pertenço à igreja tal, eu pertenço ao companheirismo tal, isso é igrejismo. Eu pertenço à mensagem de William Branham. William Branham não tem mensagem não, meus irmãos. Mas ele que pregou, mas foi o Espírito Santo que o deu. O irmão Branham nem aqui está mais. As pessoas ainda têm coragem de dizer, irmão Branham é o meu pastor. Não, a Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor. Não é o irmão Branham é um profeta do Senhor. Amém. Ele jaz no Senhor. Como é que ele vai pastorear? É um tipo de espiritismo? Depois de morto estar dominando, é um espírito? Então isso é espiritismo? Não. O mesmo Espírito Santo que estava no sétimo anjo é o mesmo que está revelando em nossos corações. Então isso é igrejismo. Eu creio na mensagem do sétimo anjo. Mas o sétimo anjo não é o meu pastor, porque a mensagem do sétimo anjo foi Deus que revelou. Deus prometeu que revelaria-se na voz do sétimo anjo. Então, se Apocalipse 8 é a palavra de mim, a palavra de Deus, então, eu tenho o dever de crer, ou eu vou ser um incrédulo da palavra de Deus. Não é verdade? Nosso plano da salvação, o mesmo agora sendo revelado em Jesus Cristo. Como ele estaria revelando nestes últimos dias, através da abertura do seu selo. Então, olhar o livro selado. Se está selado, ninguém pode ver. Então, Deus está revelando através deste selo, que é rompendo os selos e trazendo à luz o esclarecimento, a compreensão. Você nunca ouviu isto escrito na sua vida a respeito da semente de Abraão, como eles passaram através da justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Como o anjo viria nos últimos dias e teria suas costas voltadas para a congregação, diria exatamente o que Sara estava pensando em seu coração, do lado de dentro. Aquilo não tinha acontecido até este dia, e isto é correto, este é o dia, a fé de Abraão e o nome do Senhor Jesus. Então, saber que a fé de Abraão, quando Deus manifestou diante dele e falou de Sara que estava atrás na tenda, então ver Deus manifestado neste tempo final, ou neste último dia, ou último momento, trazendo o mesmo tipo de discernimento através de um homem. Mas isso não faz daquele homem Deus a maneira que eles pensam. A maneira que disse o Senhor Jesus, tudo bem, né? Não chama a Bíblia de deuses aquele a quem vem a palavra de Deus. Então, se você vive a palavra de Deus, ela vem a você, você é vivificado por ela, você é filho de Deus. Filho de peixe, peixinho é, não é isso que eles dizem? Então, filho de Deus é Deus. Porque é Deus vivendo neles, né? Então seria deuses como filhos. Então aí usaríamos o plural. Agora, uma coisa aqui, eu tenho 5 coisas que ainda eu gostaria de falar, apenas em um segundo.
o mais rápido que eu puder. Existem 7 selos. Existe 5, 7 no plano da redenção. 5 é o número da graça. Quantos sabem disso? Jesus fate. Eu não vou saber falar inglês, né, Zé Luiz? Vai me ajudar agora? Aleluia. Fate, né? 5. Então você olha, no inglês, F-A-I-T-H, 5 letras. Fé, né? Jesus, J-E-S-U-S, 5. Então esse é o número da graça. 6 é o número do homem. E 7 é seu dia de redenção. Agora, observe, existem 7 selos nisto, ou melhor, 7 estágios neste grande plano de redenção. Estes 7 estágios que o profeta chamou de 7 eras, que foi uma mensagem a Paulo, a Ineu, a Martinha, a Columba, a Lutero, a Wesley e a Brana, ou seja, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia, 7 estágios desse plano de redenção, onde Deus veio trabalhando, né? Existe 7, o quê? 7 selos da redenção, 7 Espíritos de Deus. Descobrimos isto, se você deseja ver isto, diz 7 Espíritos. Deixe-me ver aqui apenas um minuto, o capítulo 5, começando com o 6º versículo, eu creio. E eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, e havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Quais são estes 7 Espíritos? Aqueles 7 mensageiros que são Columba, Irineu, João Wesley, Martinho Lutero e assim por diante. Veja, os 7 Espíritos que são 7 homens, 7 anjos que são 7 mensagens. 7 selos, 7 Espíritos, 7 anjos, 7 trombetas e 7 igrejas. Veio? 7. Existe 5, 7, pois 7 é perfeição, 5 é graça. A graça de Deus para suas 7 eras da igreja, seus 7 homens, mensageiros, 7 Espíritos de Deus, os 7 planos selados da redenção. Estamos nele agora mesmo. As 7 trombetas significam as 7 eras. Então precisamos compreender, porque também os ensinadores dizem que estes anjos, os quais ensinamos, não são trombeteiros. Trombeteiros de Deus são anunciantes do Evangelho. O Senhor Jesus ensinou: quando deres esmola a alguém, fala alto, irmão. Não toques trombeta. Não toqueis trombeta diante de vós mesmos. O que é tocar trombeta? Ah, eu ajudei fulano, fiz isso para ciclano, e mais não sei o que, para Bertano, né? Tocando trombeta, se engrandecendo. Então o Senhor ensinou que isso não deve ser feito. Não pode ser feito. E então, é 19 o quê? 19? 62. Então isso não pode ser feito, né? Então é só para compreender, não tocar trombeta diante de ti. Então ver 7 anjos de Apocalipse 8 com trombeta. Então disse o profeta de Deus, é a trombeta do Evangelho. Então 7 trombetas são as 7 eras da igreja, por meio da graça de Deus, provendo 7 Espíritos, 7 anjos, 7 mensageiros, trazendo luz através destes mensageiros,
O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Primeiro ele disse: eu sou a luz do mundo. Então, se estamos nele, que é a luz agora por meio da sua igreja, a sua esposa. Aleluia, não é isso maravilhoso, irmãos? Você saber que você é luz porque você estava nele, receber as luzes que Deus enviou. Aleluia. Então, saber que quando terminar as 7 eras, der o arrebatamento, então Deus vai estar trabalhando com judeus através das 2 testemunhas. Haverá tempo para a manifestação de 7 trombetas? Que Deus nos ajude, né? Porque uma trombeta significa um reino. Então, 7 trombetas são as 7 eras. Uma trombeta significa um reino. Então, agora, essas 7 trombetas significa um reino, não 7 reinos. São 7 mensageiros enviados da parte do rei. O rei Senhor Jesus enviando 7 trombetas, isto é, 7 anjos tocando a trombeta, preparando ou anunciando o reino de Deus. Aleluia! Isso é maravilhoso, né? 7 trombetas falando deste reino do Messias, desta graça, desta redenção, o amor de Deus, o transporte de Deus nos tirando do reino das trevas e nos assentando no reino da luz de seu Filho, né, do seu amor, disse Paulo. Então, receber todo o amor divino, receber os enviados do Cordeiro. Você recorda da coroa que veio sobre a besta? Trombeta? Em Daniel e assim por diante? Veio. Elas significam um reino ou 7 eras. E recordem, Jesus disse: uma dormiu na primeira vigília, uma era, e a outra na próxima vigília, e na era seguinte, e na seguinte, e na seguinte, diretamente à 7ª vigília, e na 7ª vigília o noivo veio. Então todas elas se despertaram. Recordam daquilo? Aleluia. Então as 7 eras eram as 7 trombetas, e 7 igrejas, ou as 7 dispensações do corpo de crentes. É simplesmente tão perfeito quanto pode ser. Que coisa! O livro, as eras, como isto foi redimido. O 7, ou o último destes selos, quando são abertos, é encontrado em Apocalipse 10. Estava um anjo poderoso que era Cristo, desceu, colocou o pé na terra, o outro no mar, levantou a sua mão. O dia tinha terminado, o tempo acabou, tudo está acabado, não haverá mais tempo. Ele disse ao som: por este tempo, o mistério de Deus deveria ser terminado. Quem é Deus? E como ele foi manifestado? Como quando aquele selo foi aberto, como começamos a compreender agora como ele era o Filho de Deus, ele era o próprio Deus feito carne, e a revelação de quem ele é, aquilo deveria ser terminado antes que este anjo pudesse colocar o seu pé sobre a terra e o mar e jurar que não haveria mais demora. Quando esta hora chegar, estamos bem naquele jardim da frente, neste momento. Veio? Aleluia. Então, poder compreender da parte do Senhor este livro de redenção. Estas 7 eras, 7 trombetas falando das eras. O livro selado, o livro da redenção, que é para coletar, chamar os eleitos, ajuntar
No Velho Testamento, a trombeta era para o ajuntamento, para a festa, para a adoração. Outra hora, a trombeta era para irem à guerra. Então nós encontramos nesta situação, a trombeta de Deus nos chama para uma festa espiritual. Na festa ela tem que ser tocada, anunciada o que está acontecendo aqui agora. Nós estamos numa festa espiritual, estamos diante do Senhor, estamos celebrando o seu nome, estamos te adorando, não é verdade? Então, se você é um adorador, cadê o seu glória a Deus? Cadê o seu aleluia pela palavra? Deus não fala ao seu coração, não traz entusiasmo, não traz gozo, então tem que haver brados de alegria. Apocalipse diz, quando ali foi aberto, então houve aquele grande clamor de glória a Deus, de aleluia. Irmão, isso está mostrando para nós. Solte-se no Espírito do Senhor, sinta Ele na sua presença. Quando você ouve a palavra, ela mexe com você, ela traz regozijo, ela traz gozo, você é estimulado pelo Espírito. Então você glorifica a Deus. Ah, mas nós estamos um pouquinho, não fique com vergonha não. Não fique com vergonha de dizer glória a Deus, não. É a sua adoração, né? Irmão Brana diz, se você sente vontade de pular, você pule. Se você quer dar uma pirueta, vira uma pirueta, mas que seja no Senhor, não é aquela coisa carnal, é porque Deus está falando ao seu coração, está falando com você. Então você é o adorador, então o livro da redenção está sendo mostrado, esta redenção, saber que o Cordeiro é Deus manifestado, então é Deus Emanuel, Deus conosco, abrindo este livro, trazendo a redenção. Aleluia! Não é Ele maravilhoso ao fazer isto por nós? Que assim o Senhor continue abrindo o nosso coração, o nosso entendimento, a revelação. E assim sejamos posicionados. Amém. Pela grande graça divina. Você o ama? Amém. Vamos cantar, irmão Glória a Júlio? Deus. Aleluia. Cante com toda a sua força, o seu coração. Levante as suas mãos aos céus, agradeça ao Senhor pelas bênçãos que tens recebido, a bênção da redenção, a bênção do perdão do pecado, quando estávamos separados da glória de Deus, longe do aprisco do Senhor, em nossos deleites, em nossos pecados. Então o Senhor, com grande amor com que nos amaste, Glória a Deus. desceu e enfrentou uma rude cruz, um calvário,
para nos redimir, trazer esta redenção, manifestar o seu livro de redenção, de sua graça. Quão maravilhoso és tu, Senhor. Santo, santo, santo és tu. Nós te adoramos neste momento pela sua benignidade, por sua bondade para conosco, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre cada coração neste momento. Pai, que possamos sentir esta redenção como um fogo dentro de nosso peito, Senhor. Amém. E sermos transformados, curados, revestidos da imortalidade, revestidos do teu Espírito, Senhor. Abençoe cada vida, cada coração. Receba a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor. Aleluia. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te rendemos graças. Amém. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aceita a nossa adoração, Senhor. Amém. Abençoe os irmãos aqui neste momento reunidos em gozo e alegria e adoração ao Senhor. Os mesmos que se encontram no Espírito do Senhor agora, Pai, através da internet, que o teu gozo inefável seja sobre cada coração. Curando, aliviando, Senhor, tirando as mágoas, tirando as tristezas, tirando toda a enfermidade. Tu és maravilhoso, Tu és o curador. Nós te exaltamos por isto, Pai. Reveste cada vida com Teu Espírito, guardando-nos por toda a eternidade. No nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Te agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe, meus irmãos, saudeis uns aos outros, no nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nossos irmãos aí através da internet, né? Deus abençoe. Muito obrigado por sua preciosa companhia, né? Até este momento, adorando a Deus juntamente, né? Irmã Gorete, Deus abençoe. Pastor Paulo, Deus abençoe. Irmã Maria Inês, Deus abençoe. Irmã Marliteles, Deus abençoe. Irmã Edna Carvalho, Deus abençoe. Irmã Francisca Pinheiro, Deus abençoe. Irmã Vilanir, Deus abençoe. Irmão Lázaro Miranda, Deus abençoe. Irmão Raimundo, Deus abençoe. Irmão Raimundo, um abraço. Irmão Odair Aparecido, Deus abençoe, um abraço. Glória a Deus. Irmã Suzana Silva Santo, Deus abençoe. Pastor Cícero, né? Tabernáculo, Deus abençoe. Muito obrigado, meus irmãos. Até
amanhã à noite teremos a live. Amanhã cedo não vou fazer live amanhã cedo, tá bom? Só amanhã à tarde, permitindo o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.